Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, estamos hoje no nosso segundo dia da novena de Natal, começada do dia 17, e a característica desse tempo é que todos os dias, na aclamação do Evangelho, nós vamos escutar uma antiquíssima antífona, e todas elas começam com ó, uma interjeição de admiração diante do mistério que nós estamos para celebrar. A de hoje vai dizer assim: ó guia de Israel, que no monte do Sinai orientastes a Moisés, ó vinde redimir-nos com braço estendido. Então, nesse segundo dia, nós temos o evento que estamos para celebrar. Recorda um outro patriarca, Moisés. Então, que aquilo que Deus fez por Moisés e pelo povo de Israel, no mistério da encarnação do seu Filho, ele faz de modo definitivo e não somente por um povo pequeno, mas por toda a humanidade. Ora, a primeira leitura de hoje nós temos do livro do profeta Jeremias. Jeremias é aquele que acreditou primeiramente que Josias seria aquele prometido pelo Senhor para libertar o povo de Israel, que iria reunir os israelitas dispersos e trazer todos de volta para a cidade santa de Jerusalém. Josias, ele morreu em uma batalha e logo depois um dos seus filhos, profundamente corrupto, vai assumir o trono e vai ser assassinado. Depois vai ter o outro filho que vai ser entronizado por Nabucodonosor. Então, Jeremias, que tinha depositado nessa dinastia a esperança, quando ele vai falar a profecia que ouvimos na leitura de hoje, ele vai ter esperança que este prometido é aquele rei de Israel daquele momento. Eu sempre tenho dito para vocês que os profetas muitas vezes não têm consciência da grandeza daquilo que estão falando. Tem uma limitação. Deus age neles como instrumento. Para nós cristãos, essa profecia nos fala do Senhor Jesus que se encarna. E nós ouvimos ontem uma antiga profecia, aquela que é de um patriarca. Hoje nós damos o segundo passo e escutamos o profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Então, vejam aqui, agora esse Messias já é considerado um descendente de Davi. Ontem era um filho de Judá, agora é um filho do filho de Judá. E então, o Senhor promete que é desta casa, da casa de Davi, como ele prometera ao próprio Davi, que ele vai suscitar o descendente, o Messias. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão da terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor Nossa Justiça. Essa expressão, Senhor Nossa Justiça, é muito semelhante com o nome do rei Sedecias. Então, o profeta Jeremias, provavelmente, quando profetiza isso, está pensando em Sedecias, mas Deus vai ir além. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não mais se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde os pais do norte e todos os outros, desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsará. Ora, já não mais será uma memória do passado, mas Deus mesmo vai agir no presente. Claro que recordar os feitos do Senhor no passado nos ajuda a encorajar-nos no presente na nossa história. Mas o caminho de fé não é somente uma memória do passado, mas deve ser também um constante recordar-nos de que o Senhor age na nossa história no presente. Para onde os expulsará, eles então irão habitar em sua terra.
O Senhor vai reconduzir o seu povo, o Senhor vai dar para eles uma terra e, sobretudo, o Senhor vai suscitar um descendente da casa de Davi que vai reconduzir o seu povo à terra prometida. Depois de termos ouvido ontem a cronologia, hoje nós temos propriamente a continuação daquele texto em que se faz o anúncio do nascimento a José. Nós temos duas anunciações do nascimento de Jesus, aquela de Lucas, que é feita a Maria, e hoje no texto de Mateus, que se faz a José. Nenhum deles tem uma pretensão de exaurir a história, mas de fazer um caminho de teologia. E o texto de hoje, sobretudo, é para apresentar quem é este menino, o seu nome e como ele vai ser concebido. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É conhecido o fato das duas fases do casamento em Israel. Então, primeiro encontro, as duas famílias estão juntas e tem a promessa de casamento. Então, cerca de um ano depois, os familiares vão acompanhar a jovem até a casa do jovem e ali então faz-se uma grande festa, uma semana de festa, e então a jovem fica na casa dele, eles começam a conviver. E é entre uma coisa e outra que Maria ficou grávida. Então José, seu marido, que era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então, isso, no tempo de José e Maria, a lei determinava que uma mulher flagrada em adultério, ela podia ser denunciada pelo marido e ela então poderia ser apedrejada. Lembram que no tempo de Jesus trazem para ele uma pessoa assim? A prática já não existia, mas a lei previa isso. Então, José resolve sair em segredo. Ou então tem uma outra possibilidade que os padres da igreja não deixam de considerar, que José se encontra em uma situação, consciente que aquele filho que vai nascer é o filho de Deus, de uma mulher santa, então que ele se pergunta: qual é o meu papel nessa família? Eu não tenho mais o que fazer nessa família. E então, por esse motivo, ele resolve se distanciar em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. José é o homem dos sonhos, e nós devemos valorizar os sonhos também. A ação de Deus na nossa vida, a comunicação de Deus na nossa vida, não acontece somente quando estamos tendo controle de tudo e plena consciência, mas Deus tem diversos canais para falar com o seu povo. Então, se nós criamos sensibilidade para isso, nós vamos nos educando para ver a ação, para saborear a palavra de Deus nas diversas circunstâncias. Não desprezar essa característica. Tem um patriarca, o outro do José, do Antigo Testamento, que também era o homem propenso aos sonhos, à sua interpretação. Então, Daniel também, o profeta. Então, a palavra de Deus valoriza essa dimensão. Este é o primeiro sonho de José. Não tenhas medo. O que concebeu é a ação do Espírito Santo. Ela dará à luz e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. A permanência de José na vida de Maria e de Jesus é importante também por uma outra dimensão. A pertença a uma descendência era passada através do pai. Lembra do evangelho de hoje? Abraão gerou Jacó, Jacó gerou sempre o homem. Aparecia algumas mulheres, mas falando da associação dela a um homem. Então, José é aquele que é descendente de Davi e ele tem a missão de fazer com que o Salvador prometido pertença à casa de Davi. Então, é José esta garantia. Então, essa missão, o reconhecimento da paternidade, é esse gesto de dar um nome a uma criança recém-nascida. O nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus quer dizer isso, Deus salva. Este é o primeiro nome do Salvador que aparece hoje no Evangelho.
Tudo isso aconteceu para que se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Então, o Evangelho de Mateus é escrito para um povo que conhecia as profecias, conhecia o Antigo Testamento, então por isso muitas vezes ele faz memória dessas profecias. E a profecia vai dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Alma, que aqui é traduzido por virgem, pode ser também traduzido por jovem, mas a tradição cristã sempre preferiu a tradução de virgem, porque afirma-se então neste momento duas coisas essenciais. Ele é o Deus conosco. Assim, é o Deus que entra na nossa história para ser fiel a esta permanência em meio ao seu povo. Mas aqui também vai tendo fundamento a doutrina de que a Virgem Maria é virgem antes, durante e após o parto. Virgem antes, porque não teve uma relação com José ou com outro. Virgem no parto, porque o filho não violou a sua mãe no seu nascimento. E virgem após o parto, porque ela não teve outros filhos. Então, esta é a fé antiga da igreja. E essa expressão de Emanuel, Deus conosco, ela vai aparecer depois também no final do Evangelho, quando o Senhor envia os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. O Deus conosco, ele entra na nossa história de um modo definitivo e ele continua conosco. Ele continua conosco nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias da vida presente. E ele continua conosco através da igreja, através da sua palavra, através dos sacramentos, através dos sonhos, como nesse caso de José, que são intuições, ação do Deus que se faz próximo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Irmãos, fazer conforme o anjo do Senhor mandou. Tantas vezes o Senhor coloca os seus anjos na nossa vida para nos inspirar, para nos reconduzir. Celebrar e preparar-nos para celebrar o Natal do Senhor é também estar atento a esses anjos, a essas pessoas que buscam nos reconduzir para o caminho de Deus. Pessoas diversas que nos dão um modo de escutarmos a palavra de Deus, de nos reconduzirmos ao bom caminho. Nós estamos para celebrar o Natal do Senhor, que é a festa que está no coração de São Francisco. O Seráfico Pai São Francisco inventou o presépio para isso, para que se pudesse celebrar grandemente o mistério do Natal do Senhor. E na ocasião, o autor Celano vai dizer assim: o menino Jesus, que estava adormecido em tantos corações, despertou naquela noite do Natal. Que ele desperte da vida de cada um de nós e das nossas famílias. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.